Olá! A Parashá Toledot desta semana tem um capítulo que ele é importante de ser estudado, explanado e aprofundado, porque ele traz o episódio em que Yaakov se antecipa ao seu irmão Esaf, Jacó e Esaú, e Jacó vai lá e pega para si a benção, a brachá, intencionada na mente do pai Yitzhak ao irmão Esaf. Acertou Jacó de fazer isso? Mas uma questão que a história nos permite questionar, e eu tenho aqui a Torá comigo. A Torá nos revela situações de extrema complexidade. Por exemplo, estava certo do Jacó se juntar à mãe para enganar o pai, Yitzhak, se fazendo de peludo, colocando vestimentas do seu irmão Esaú? E, pelo que o texto da Torá diz, Rivká acertou em fazer todo esse plano de cozinhar o prato predileto do pai Yitzhak para que fizesse Jacó sucesso ao seu encontro disfarçado de Esaú. Essas são perguntas que precisam ser estudado e aprofundado, o que a Torá quis nos ensinar. Mas comecemos. Acho que a Rivká, a mãe, ela teve uma experiência muito interessante quando estava grávida ainda e sentiu contrações estranhas e foi perguntar aos profetas da época por que a gravidez dela estava diferente do que era o normal, do que conversava com as suas supostas amigas, vizinhas. E o texto da Torá diz: Vayomer Adonai lá, Shnei Goim bibitneh. Existem dois povos, duas nações em seu ventre. Ora, não tem um povo no seu ventre com dois personagens. Não, os dois personagens não serão membros de um povo só. E a profecia diz: o Shnei Leumim Mimaer e Paredo. Duas nações nascerão daí, nação A, nação B. O mais novo será o mais importante. Ora, com uma profecia dessa, explícita no texto da Torá, parece que norteou a nossa matriarca Rivká. Mas, mais do que isso, o que importa aqui dessas questões não é só solucionar os textos da Torá, mas, acima de tudo, nós temos uma questão de moralidade com as questões que levantamos. Então, a moralidade começa a ser explicada pela profecia. Há uma profecia que norteia a mãe. E ela vai não passar da sua própria experiência de mãe, vendo dois filhos com comportamentos diferentes, dois filhos com tendências diferentes. Vejamos, por exemplo, o que diz a Torá aqui, no episódio da venda da primogenitura por um prato de lentilha. O texto da Torá diz: Veiakov Natan Esav, Yaakov deu para Esav
pão e lentilhas. E ele pôs-se a comer, vaieste a beber, vaiacom, e levantou-se, vaielar, vaibes, et Esav abechorá. Ou seja, por um prato de comida, por um copo de vinho, por comidas e bebidas e satisfação, ele praticamente troca a bênção espiritual, a primogenitura, por prazer. Esav tinha impulsos. Esav era caçador. Esav era atraído pela matéria, pelo prazer, pelo desejo. Isso a mãe sabia, o filho que tinha. Outro episódio, talvez esse mais determinante ainda, foi quando, mais na frente da história, Esav, ele vai se casar, e quando ele se casa, ele tem 40 anos, vai Esav ben 40 shana, ויקח אישה את יהודית בת בעירי החיתי דאת בסמת בת אלון החיתי. Ele pega duas mulheres da região, da terra de Canaã. E nós sabemos que já era exigência do avô Abraham para buscar as meninas, as mulheres, as futuras esposas da terra de Haran, da onde veio Abraham e Sara, aonde Abraham mandou buscar Rivká para o seu filho Yitzhak, e aonde Jacó futuramente irá buscar as filhas na casa de Betuel, na casa de Lavan. Ora, ele pega as meninas de Canaã e faz um rompimento de uma cultura educacional do avô Abraham. Portanto, o que está em jogo também, além da questão moral, que vai sendo conduzida pela profecia, está a questão educacional, a questão de quem é quem dentro do lar. E mais do que isso, a questão da herança e da vocação espiritual de dois filhos que ele já sabia, a mãe, que um vai por um caminho e o outro irá por outro caminho. Mais do que isso, qual será o destino dessa família? Ora, se Esav rompe com o avô, ela já está entendendo que não é com Esav que vamos ter a sequência dos valores herdados de Abraão. Portanto, nós herdamos algo dos nossos pais. Nós herdamos algo dos nossos avós. Rabino Jonathan Sachs, de abençoada memória, ele faz uma associação ao quadro de uma arte valiosa. Ele faz uma associação de que numa família querem deixar de herança quadros valiosos. Ele cita o Rembrandt, o grande pintor holandês, que foi o precursor do autorretrato. Aliás, na rua de Amsterdã, é sabido que vários rabinos começaram a ter as suas fotos, o autorretrato, na mão e no pincel deste pintor holandês. Agora eu tenho quadros valiosíssimos deste pintor. Tenho que deixar para meus filhos. Um adora a arte, outro odeia a arte. Passará na cabeça deste pai deixar quadros valiosos para um filho que ele já sabe de antemão que ele odeia a arte? Por suposto que ele entregará para aquele que vai amar essa arte, cuidar bem desse quadro. Abraham tem uma herança espiritual, Isaac prossegue. Jacó é o herdeiro de uma herança, de um quadro
do autorretrato de seu pai e de seu avô. Essas são as explicações que vejo aqui importante para compartilhar com vocês. Capítulo interessantíssimo. E aqui o que fiz, apenas despertar a reflexão de como é importante a gente estar atento se nossos filhos, nossos netos estão herdando e valorizando a vocação espiritual dos nossos antepassados. Pense nisso. Shabbat Shalom Umvorach.